Primeiro vai o seu no ar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver vendo essa live. Hoje, dia do professor. Na verdade, ontem, né? Ontem é dia do professor. Mas Semana dos semana dos professores, é isso aí, professores. semana. E eu e o Samuel Reis resolvemos fazer uma live especial para celebrar esse dia. E o Samuel aqui deu a ideia, eu topei, bora. Agora não sabe quem começa. Não, não, tranquilo. E assim, né? Semana dos professores, meus amigos. Então você tem dois Eu podcasts vou e só um diminuir a aqui. tela. Oi? Vou diminuir a tela. Tá ao vivo Eita. mesmo? Tá ao vivo. Então tem dois podcasts aqui junto, né? O Diretamente Podcast, onde eu tô representando, meu amigo Isaac Palma tá viajando. E o TBT Podcast, que também o Vitor não pôde vir. Então tá dois representantes aqui, então vocês terão dois momentos onde esse especial passará. E falar sobre educação é importantíssimo. Eu convido a todos vocês que estão nos acompanhando, assistindo esse programa, a acessar psnews.tv.br, que eu escrevi um artigo em homenagem aos professores. E também destacando a importância de, nesse momento, também refletirmos sobre algumas situações que estão relacionadas à profissão, que estão relacionadas à condição que é dada aos profissionais da educação para ministrar o melhor, para dar a melhor educação, para dar, na verdade, o melhor ensino, né, para que o processo de ensino-aprendizado se torne mais eficaz, efetivo. E aí, Diegão, ficou bom? Agora ficou bom, então ótimo. Então segue aí, eu sei que você tem uma listinha de perguntas aí, eu sou da área da educação, você não é. Então tem curiosidades que vai aparecendo e será um prazer responder. O bom dessa live de hoje é porque realmente, né, nós não tá boiando, né? Eu sou aluno do seu professor. Eu separei algumas perguntas aqui, né? Manda E bala aí o aí. pessoal depois comenta aí. Vamos lá. Eu vou perguntar, sabe aquelas perguntinhas básicas, né? Aí vem a história. Você, professor de carreira, hoje inspetor, diretor, Espeto é boa. tudo aí. E o que motivou você a seguir nesta área, Samuel? Bom, Diegão, eu acho que todos os professores, eles tiveram, né, um chamado para ensinar. Ensinar é gostoso, cara. Porque assim, mesmo quem não é professor, quando você ensina algo para alguém e aquilo se torna algo importante para aquela pessoa, você passa a ser importante para aquela pessoa. Sim. Então, eu com 12 anos de idade, eu já estava dando aula de música na igreja, né, de violino. Então ali eu já tinha já percebia pessoas mais velhas que eu aprendendo comigo e eu sentia aquele gosto por ensinar. Então tinha aquele jovem, aquele adulto que tinha mais dificuldade. E aí você procurava ensinar de uma maneira diferente. Então ali já tinha ideia de didática. Qual que é a melhor didática para ensinar? E nós estávamos começando uma orquestra aqui em Jandira, na congregação, então eu tive que fazer isso também. Então eu era um dos instrutores ali. Então ali já começou esse desejo para seguir a educação. Depois, estudando um pouco mais sobre música, eu descobri a matemática na música. E aí foi um trajeto natural, com 17 para 18 anos, eu já estava dentro de uma faculdade de matemática, né? E aí estudei matemática primeiro, inicialmente, posteriormente pedagogia, especialização na área de tecnologia pela Federal Fluminense, até que via processo seletivo, eu me tornei professor na época da faculdade Alfa Castelo, aqui em Barueri, onde eu tive a oportunidade de lecionar durante 6 anos, começando como professor de estatística e posteriormente partindo para outras áreas. E aí fui emendando especialização em cima de especialização, mestrado, até que chegamos no momento atual, onde eu tenho a oportunidade de coordenar aqui, junto à doutora Marcela Mármora, que é minha diretora, né, alguns polos da Universidade Anhanguera. Né? Nós temos aqui em Jandira, Rio Pequeno, Pirajussara, agora Vargem Grande Paulista, e é um grande prazer estar ao lado daquela grande empreendedora nesse movimento de levar a educação superior, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes teriam dificuldade, né, de ingressar numa instituição pública,
ou que não tem tempo para estudar, e nós estamos ali como polo de apoio para ajudar os alunos do EAD, os alunos do semipresencial. Show. Samuel, nesse período, eu até fico impressionado que você falou que com 12 anos já dava aula De música. 10 anos eu comecei a tocar na igreja. Eu com 25 tinha bateria, guitarra e não sei uma nota. Gosto, né? Nesse período que você se torna professor, no início da tua carreira ali, qual foi os maiores desafios que você enfrentou ali? No primeiro momento, o maior desafio foi mudar, né, a visão que tinham de mim, porque eu era estudante, presidente de grêmio estudantil e depois eu viro professor eventual. Então, obviamente, aqueles colegas que possivelmente votaram em mim para presidente de grêmio agora não respeitavam o professor que estava chegando ali. Então, tem todo aquele processo de conquista até que descobrem que, de fato, eu estava ali para dar aula mesmo. A minha intenção era dar aula. E eu tive algumas pessoas que me ajudaram bastante no início de carreira. Esse daqui é o professor Arcanjo, professor Ivete. Nós tiveram vários professores que me ajudaram e chegavam no sazão e falavam, não, ele não está aqui como aluno, ele está aqui como professor. Tá? Então, teve esse primeiro momento, mas rapidamente, eu acho que foi rápido, eu cheguei a dar aula pro meu irmão, entendeu? Então, foi uma situação rápida ali de adaptação, até porque eu sempre estudei bastante, né? Sempre estudei bastante. Na época do ensino médio, eu estudava no Temudo e no cursinho pré-vestibular aqui de Jandira. O do... Isso, cursinho popular. E aí, como eu estava um pouco à frente dos demais alunos, o que acontecia? Eu ficava na biblioteca no período no contraturno ajudando aqueles que tinham mais dificuldade. Então, ali eu já tinha, como eu disse para ti, eu já tinha esse trajeto para a educação bem construído. Já sabia que eu iria para a área da educação. Aí entra o ponto, né? Muitas pessoas, nossa, mas você é inteligente, você vai mesmo virar professor? Você tinha que virar isso, virar aquilo outro. E é triste ouvir isso, porque inclusive quando eu escrevi hoje, né, que esse programa está sendo gravado exatamente no Dia dos Professores, Isso. Hoje quando eu escrevi, né, o artigo falando sobre o Dia dos Professores e essa figura, eu citei a valorização. E aí o pessoal fala, mas valorização o quê? Pecuniária, financeira? Vai muito além da valorização financeira. É a valorização da profissão. Quando você olha para o teu passado, qualquer um que está nos assistindo aí, quando você olha para o teu passado, o que você vê? Você vê professores que te ajudaram a ter conhecimento que foram importantes para a sua vida. É valorizar essa figura. É valorizar esse profissional. Porque, infelizmente, hoje, quando se fala de ser professor, qual que é a visão que tem? Ganha mal, vai se aposentar doente. Tô errado? Tá certo? Não, ganha mal, vai se aposentar doente, vai ser um reclamão, uma reclamona, pessoa chata, porque professor é chato. No meu ponto de vista, por mais que você tente me convencer, para mim a profissão mais desvalorizada no mundo é a do professor. No Brasil. Eu digo no mundo. Porque todo mundo que tem uma profissão tem que passar na mão de um professor. Isso. E assim, essa valorização precisa ser levada, inclusive para os pais. O pai coloca a criança na escola e acha que o professor é o quê? O professor é um profissional. O professor está formado e tem pai que quer chegar na escola e desvalorizar mesmo a figura do professor. Às vezes xingar, às vezes desacatar. É triste. É triste ver. Hoje eu estou na gestão e já estou na gestão há um certo tempo, graças a Deus. Né? Então, para quem está nos acompanhando aqui do município de Jandira, eu fui supervisor de ensino aqui em Jandira. Tive essa importante opção no estado. No Temudo Lessa mesmo, eu cheguei a ser coordenador. Fui por um pequeno espaço de tempo vice-diretor no Dorvalino. Então, o estado, eu tive a função de gestão tanto no estado quanto em prefeituras, aqui em Jandira e atualmente em Itapevi. E o que eu mais vejo é o quê? A falta de valorização dos professores nos lares. Porque, vamos lá, se eu sou pai e eu falo do professor do meu filho como um incompetente, como uma pessoa que não sabe dar aula, eu sei.
Porque eu fui lá na internet, eu vi lá, eu sei, o professor dele não faz nada. Oh, mas como assim o professor dele não faz nada? O professor dele fez um concurso público, passou no concurso público, teve o estágio probatório, onde o seu trabalho foi avaliado, a qualidade da sua aula foi avaliada, e ele é acompanhado por profissionais que também são professores. Então, aí o que esse aluno chega na escola já com a visão de que o professor, que a mãe sabe mais que o professor. A mãe pode saber mais que o professor, o pai pode saber mais que o professor em muitas coisas. Mas no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizado, o professor sabe muito mais que todos eles. Então, esta desvalorização vai muito além. Quando você olha para as pessoas mais jovens e fala, você quer ser professor? Deus me livre. Aí tá a desvalorização. Mas você pega a desvalorização junto com a falta de respeito, né? Sim, sim. Porque o pessoal, igual você falou, a maioria dos pais, eu digo a maioria, que é uma boa parte mesmo, acha que vocês, professor, é obrigado a educar o filho deles. Boa constatação. E você boa constatação. está lá para ensiná-los. Perfeito. A educação, quem vem é de casa. Inclusive foi bom esse apontamento seu, porque aí eu gosto de citar a legislação para que aquele que está nos acompanhando compreenda que a gente não está falando aqui da nossa cabeça de achismo, não. Constituição Federal, artigo 205. Educação e direito de todos, dever do Estado e família. Quando a gente fala de educação, o processo de educação ele é complexo. Então você tem o processo de formação de caráter e você tem o processo de ensino, o processo de aprendizado no que diz respeito às letras, aos números, às questões que são pertinentes à instrução. Então, existe um combo, tem que existir uma parceria. Família e escola. O Estado ele tem o dever de ofertar, certo? Agora, no que diz respeito a essa educação moral, essa educação, a escola até busca fazer atividades ali para que o aluno ele tenha esse contato com outras crianças, ele saiba dividir e tudo mais, mas nada, na primeira infância, nada substitui a figura da família. E muitas vezes a falta de correção dessa criança durante a formação de caráter dela não só desvaloriza o professor, não só faz com que aquela criança desvalorize o professor, mas também, posteriormente, ela vai desvalorizar o pai. É isso que o pai não está percebendo. Uma criança mal criada, mal educada, ela será um problema por um tempo na escola. Mas ela será um problema para a vida daqueles pais, que não terão orgulho daquela figura. Porque me diz uma casa, você que trabalha, que você é profissional da área civil aí, existe uma casa bem feita sem um bom alicerce, meu amigo? Nunca. Uma casa, coisa simples, se no alicerce você não faz um trabalho ali para que não suba infiltração, né, que você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Se eu não faço aquele trabalho no alicerce, posso ter a casa mais bonita que for, daqui a pouco tá subindo infiltração de baixo para cima. Não é isso? Um radinho mal feito. Na educação não é diferente. Você tem a formação de caráter, que é a base, até aproximadamente os seus 8 anos de idade. Depois você tem a personalidade sob aquele caráter. Então a personalidade ela é constituída em cima daquilo que você ensinou para o seu filho nos primeiros anos de vida. Por isso eu gosto muito do provérbio bíblico. Ensina o teu filho o caminho que deve seguir e mesmo depois de velho não se esquecerá dele. Ele pode, por algum momento, questionar alguma coisa, mas a base, o alicerce foi bem feito. E o que nós estamos vendo hoje não é só desvalorização em relação a governos, que existe. Tem professores que dão aula em escolas, que a gente vê reportagens, graças a Deus a nossa região tem melhorado bastante essa questão da estrutura escola, né? Sim. E os municípios têm investido cada vez mais em tecnologia, mas a gente percebe a nível Brasil, porque a gente não pode pensar só aqui na nossa micro-região, mas a nível Brasil nós temos professores que viajam de carroça para dar aula num lugar onde é multisseriado, são crianças de várias idades diferentes, com giz e lousa. Com livro reciclável que passa. E isso é fácil você procurar no Google. Aí você perceberá várias entrevistas nesse sentido. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, meu amigo. E aí... Ainda tem gente ainda que para ir para a escola tem que andar
muitos quilômetros. Tá entendendo? andar no meio do Agora menos porque... Agora menos, mas existem esses lugares. Agora menos porque desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, esse transporte ele precisa ser garantido para áreas rurais. Sim. Por isso você tem um programa do MEC já há bastante tempo, que é o Caminho da Escola. E tem aqueles ônibus amarelos que é justamente para buscar essas crianças de área rural para vir estudar. Então, esta questão tem reduzido bastante. Reduziu. Mas nós sabemos que existe a corrupção no Brasil e por causa dessa corrupção e por falta de educação das famílias, porque se as famílias soubessem que é um direito delas, eu moro mais distante do centro, não vou muito longe não, aqui em Itapevi tem muitos bairros que ainda nem asfalto tem, tá? Lá a pessoa tá distante, Sítio do Julinho, tem muito lugar que tá distante. Eu moro distante do centro, não tem nenhuma escola próxima da minha casa. E agora eu sou pai, eu vou ter que pagar um transporte pro meu filho? Não. Eu vou procurar o conselho tutelar, que não é para tirar guarda só, para garantia do direito do meu filho à educação. E aí entra o poder público de garantir o acesso da criança. Ou seja, nesse caso, você tem uma quilometragem alta de distância da casa da criança até a escola, o município é obrigado a ofertar esse transporte. Entende? Isso é cidadania. Mas muitos pais não têm essa informação e acabam achando que deve, né, pagar alguma coisa nessa linha. Não, se você mora em área rural, você tem esse direito garantido pelas nossas leis para o deslocamento do seu filho até a escola. Deslocamento ida e volta. Ô Samuel, eu estava falando aqui sobre a educação dos pais em si, com os alunos na tua casa. E o que a gente vê muito na internet, circula bastante, alunos agressivos em cima de professoras, batendo, jogando material. Sabe aqueles vídeos que... Porque coisa ruim viraliza muito fácil. Sim, sim. Né? Qual a sua opinião em cima disso? E qual a medida que você acha que deveria ser tomada em cima disso também? Eu acabei de falar de crianças mal criadas, crianças mal educadas. Se eu não ensino limites na minha casa, se eu não ensino respeito ao próximo, e por isso, eu sei que você tem a sua fé, mas por isso que eu acredito que a mudança do mundo passa pelo Evangelho de Cristo. Porque dificilmente você vai ver uma criança nesse sentido, que é uma criança formada segundo o Evangelho de Cristo. Seja na religião católica, seja na evangélica. Porque a religião é cristã, né? Seja em qualquer área do cristianismo, né? Ou outras religiões que têm essa vertente. Dificilmente você vai ver uma criança nessa linha. Porque ali, o que é ensinado? O amor ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, que é o principal pilar no que diz respeito à religião cristã. Então, volto a dizer, ensina o teu filho o caminho que deve seguir, mesmo depois de velho, não esquecerá dele. Se existe, né, desde o princípio, desde o primeiro momento, porque a criança bem pequena, ela aprende como? Repetindo o comportamento. Exato. Não adianta. Mas em casa não vê isso. Vê. Mas em casa ninguém faz isso. E o celular? Entendeu? Porque a criança bem pequena, ela repete comportamentos. Tem algumas particularidades, tem crianças com alguns transtornos, tem crianças com alguns transtornos. Às vezes, o profissional da educação, ele até é treinado para imobilizar, justamente para proteger a criança, para ela não se machucar e não machucar outras crianças. Para proteção mesmo. Porque é uma criança que precisa de determinada medicação que é cara e, às vezes, o município não consegue ofertar, né? E os pais não têm condição de comprar. E aí é uma situação complicada que nós estamos passando. Nós temos aí um dilema da educação, que é a educação especial, que é o processo de inclusão, né? Seria muito mais simples para nós, professores, defender que essa criança ficasse isolada em um espaço com outras crianças como ela. Sendo que uma criança nesse cenário, qual o incentivo que ela teria para se desenvolver? Ela não teria incentivo, porque ela está diante de pessoas, de crianças iguais, vamos dizer assim, todas elas com alguma particularidade, alguma deficiência. Sim. Quando você inclui,
essa criança, ao conviver com outras crianças sem deficiência, você começa a criar um ciclo vicioso dela tentar copiar o comportamento daquela criança sem deficiência, e aí acaba você tendo um processo de evolução, que é o que nós chamamos da inclusão, que é um processo de desenvolvimento que é importante, tanto para aquela pessoa que não tem deficiência, olhar para o amigo que tem do lado deficiência e começar a tratá-lo com amor, começar a tratá-lo como alguém, como um ser humano, e aí isso daí para a vida fará diferença, como também para aquela criança que tem alguma deficiência, tem um incentivo de melhorar para cada vez ficar mais autônomo, né, para tudo, seja para comer, seja para andar, seja para ir assim sucessivamente. Então, por isso que eu estou falando, tem casos que eu vejo na internet que claramente é uma criança que está com algum transtorno. E tem casos que aí é mal educação, é mal criação mesmo, é falta de educação e digo mais, é falta de, infelizmente, é falta de uma sociedade que esteja buscando o evangelho segundo a figura de Jesus Cristo, tá? Porque se tivesse, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida, porque o evangelho que eu acredito é um evangelho transformador. Comportamento, ele transforma o comportamento. O respeito que você percebe a uma instituição, a uma família que segue o cristianismo e transmite isso para os seus filhos, que leva os seus filhos para a missa, para o culto, que faz ele participar daqueles movimentos e tudo mais, a chance dessa criança ser uma dessas que vai aparecer no vídeo agredindo o professor é mínima. É mínima. Eu tô falando porque eu lido com isso há quanto tempo? Mais de 20 anos na educação. As crianças que eu tive problema até hoje, graças a Deus de agressão nenhuma, mas as crianças que eu tive problema de comportamentos agressivos e tudo mais, que não tinham transtorno, eram advindas de famílias desestruturadas. Você quando olhava para os pais, você falava, tem muita coisa explicada aqui. Então, por isso que o olhar, quando a gente fala de educação, tem que ser um olhar para a escola, mas principalmente para a família. Não adianta. A base, o alicerce é do lar. A base, o alicerce é da casa. E eu acredito, e eu prego, né, um evangelho que ele faz com que a base seja sólida, seja fincada na rocha, que é Cristo Jesus. E aí eu não tenho a menor dúvida que quando você entrega o seu caminho ao Senhor, esse tipo de situação, agressividade contra o seu próximo, não é um comportamento típico de alguém que ama o próximo. Né? Também, querido. Ô Samuel, mudando um pouco d'água pro vinho. Manda bala aí. Você lesiona há 20 anos. Leciona há 20 anos. Há mais de 20 anos, Mais de 20 se fosse colocar no papel. Assim, oficialmente, meu primeiro documento como professor no estado foi com 17 anos. Então, eu tô com 37, então 20 anos. Mas se eu pegar ali dos 12 e tudo mais, aí tem mais coisas. Mas 20 anos aproximadamente. 10 anos, mais de 10 anos, mais de uma década no ensino superior. Também. Aí isso aí é uma dúvida que veio em mim mesmo. Hoje eu fico vendo as mudanças que houve na educação. Uma delas, coisas que a gente aprendeu lá atrás e você vê teu filho fazendo hoje é completamente diferente. Vou te dar exemplos. A primeira coisa, língua portuguesa. Teve tal da reciclagem da língua portuguesa, que mudou um monte de situações. Outra coisa, 9º ano, que também não tinha na minha época. A reforma ortográfica, né? Isso, a reforma ortográfica. Apesar que a língua do brasileiro é a mais difícil de falar, né? Que vai falar errado o tempo todo. Em cima disso daí, o que você pontua de bom e de ruim? E, inclusive, para nós que aprendeu de uma forma e hoje é ensinado de outra. Meu irmão, vamos lá. Você falou da língua portuguesa. Nossa língua é cultura. Nossa língua, nossa pátria, nossa arte deveria ser algo carregado com orgulho. Nós deveríamos ter orgulho de falar o português do mais próximo do correto possível. A língua é poder. Não adianta, você chegará numa posição de destaque numa empresa, você não chegará numa posição dessa falando, nós vai lá e tá ligado, ó, vem cá. Você não vai.
Então o processo de formação passa muito pela questão da linguagem, pela questão do cuidado com a língua portuguesa. Será que alguém, né, chegará numa grande conferência de executivos e ouvirá todas, todos e todes? Todos. Sabe? O que você acha desse todos? Não, na verdade não é que eu achar. Não é que eu acho. Se eu prezo pela minha língua, eu não vou aceitar determinadas coisas que são tribais. Se fale na sua tribo e tudo bem. Né? Nós sempre tivemos gírias. Nós sempre tivemos. E mesmo hoje, né, você percebe o tá no lugar do estar. A gente não fala perfeitamente. Se for pra menos então, hein? Não, a Que gente, então a gente não fala perfeitamente. Mas a gente precisa entender que existe uma norma culta. E quanto mais próximo da norma culta você falar, mais portas se abrirá para ti. Não só no que diz respeito à comunicação, mas no que diz respeito a posições estratégicas numa organização empresarial, posições estratégicas até na política, posições estratégicas de forma geral. O problema todo hoje é que parece que está bonito falar errado. O importante é que eu ser compreendido. Não é. Mas você, isso aí eu vou falar, a gente atribui muito hoje a questão do falar errado justamente por conta da tecnologia. E eu te provo. A tecnologia ela piorou, né? Porque ela trouxe o que a gente chama de internetquez, né? Porque mano, é muito raro alguém mandar a frase completa numa mensagem do WhatsApp. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Infelizmente, nós perdemos a cultura de ler. De ler livro. Nós Então. Isso não mais tinha. Os mais antigos olhavam pro livro assim como algo, olha, fantástico. A gente ia pra biblioteca. Verdade. Então, a gente ia pra biblioteca. Então, a gente tinha a cultura de sentir o livro, aquele toque de escrever, né? De procurar. Na minha época ainda tinha cartinha de namoro. Eu ia falar. Eu não sou tão velho assim, não. Ainda tinha cartinha. Tinha meninas que faziam o seu diário tudo rosinha, com coraçãozinho, escrevendo o que aconteceu no seu dia. O pessoal que trabalha no trem, ou tava com caça-palavra, ou tá tava com o livro na mão. Você tá entendendo? Então é essa cultura que nós precisamos retornar. Essa cultura que nós precisamos que a família traga de volta. Porque uma criança que lê, uma criança que ela recebe, que nós chamamos de literacia infantil, uma criança que ela recebe essas informações da contação de história desde muito cedo, ela começa a trabalhar a sua mente de uma maneira que, ao ter acesso aquelas palavras, a gramática e tudo mais, o nível de construção de texto dela será maior, será mais avançado. Ou seja, as pessoas acham que os incentivos que tem a um bebê, a uma criança no ventre, não refletirão na vida. E reflete. Por exemplo, uma música clássica que você coloca lá na barriga da sua esposa, né, na barriga da sua esposa para a sua criança que está lá no ventre ouvir, aquela música clássica já tem combinação de valores, já está trabalhando questões neuro da criança. Então você já tem um processo de desenvolvimento. Então quando a criança bem pequena, ela dorme com Era Uma Vez, uma história que no dia seguinte será contada, ela se espelha no pai, na mãe que faz aquela leitura, e quando mais velha, ela vai olhar de que maneira para a leitura? Sem contar a quantidade de palavras. Quando você lê, a quantidade de palavras que você tem no seu vocabulário se torna muito maior do que uma pessoa que não lê. E aí é uma questão que a gente precisa retornar. Na verdade, isso aí, nesse caso aí, teria que começar dentro de casa. Eu coloco pela minha casa. A minha filha de 5 anos, ela tem um livrinho de oração, orações, histórias bíblicas, e ela deixa na cabeceira da cama. E aí quando ela vai dormir, ela vai e pede pra mãe dela para ler algo para ela. Fantástico, parabéns. É isso. É isso que eu falo. Mas como o setor da educação consegue retomar isso, com medo de ficar para trás em tecnologia? Aí que mora o problema. Aí que mora a questão. A escola não vai resolver essa questão.
por isso, até por esse motivo eu comecei no rádio. Até por esse motivo eu comecei, porque eu precisava me comunicar para além das 4 paredes da escola. Nas 4 paredes da escola nós fazemos o possível. Inclusive, países que praticamente quase substituíram o professor por tecnologia, que colocaram a Suécia, colocou tecnologia, está retornando hoje para o livro físico. As pessoas precisam entender o seguinte: nós aprendemos ouvindo, falando e escrevendo. Bom, ouvindo, falando e escrevendo. Então, quando eu estou assistindo algo, você está assistindo aqui, gostou de alguma informação, o que você faz? Seu papel, seu bloquinho de nota e anota. E aí você aprendeu alguma coisa, o que você fala? Fale para alguém. Ensine alguém. Fale o que você aprendeu. E aí a tecnologia entra num ponto importante, que é o seguinte: eu aprendi alguma coisa, eu quero abrir o meu stories aqui. Olha galera, aprendi algo muito legal aqui e eu gostaria de passar para vocês. Ou eu quero compartilhar. Aquilo que você transmitiu ficará na sua memória por muito mais tempo do que se você não tivesse feito este caminho. Anotar, ouviu, anotou, falou. Se não tivesse esse mecanismo, e se a criança desde muito cedo é incentivada a escrever, no caso ler, ou ouvir história, escrever, ser incentivado, o que você entendeu da história? Ou seja, o que você está trabalhando? Você está trabalhando memória, você está trabalhando a capacidade do raciocínio lógico daquela criança, você está trabalhando a capacidade de resolução de problema daquela criança, a capacidade criativa. Me fala uma profissão hoje que não usa criatividade, meu amigo. Nenhum. E aí eu pergunto para você, nós estamos vendo jovens criativos, para além da música, além de MC, que eu sei que você gosta aí, das MC, para além de... Para além dos jovens que estão na música, estão fazendo aí uma arte diferente, eu não consumo também, mas uma arte diferente, eu respeito demais, eu vejo algumas rimas que fazem, eu acho interessante, e acho uma pena, inclusive, que eles não escrevam isso, porque se escrevesse seria poemas que poderia ser algo interessante. Eu conheço alguns que escrevem cadernos e cadernos. Ah, não, aí é bom. Escritos. Aí é bom porque melhora o vocabulário, melhora a dicção. E esta produção, se tem uma história, se tem uma narrativa boa, se tem um bom storytelling, pode se tornar um livro, pode colocar aquela pessoa com uma autoridade também nas letras, porque hoje nós temos cantores na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Então, uma situação a criatividade, mas tem muitos que acham que a criatividade não é importante. Ô Samuel, você falou sobre alguns países que substituíram professores Chegou no nível, não chegou a substituir, a substituir totalmente, mas colocou tecnologia em tudo. Falando, a tecnologia vai resolver. Vamos para as aulas EAD, que é a aula à distância, certo? Certo, isso é à distância. Aí eu vi uma matéria de um camarada que estava fazendo a faculdade de ensino à distância, aquilo, e ela estava no 3º bimestre já, ou 4º, não lembro. E depois ele descobriu que esse professor dele já tinha morrido há fazia 3 anos. Na Anhanguera isso aí não acontece. Nossas aulas são gravadas semanalmente. Isso não vai acontecer na Anhanguera. Mas de fato eu fiquei sabendo de uma instituição, não vou falar o nome aqui, que eu fui pagar, porque pessoal, se vocês não sabem, existe um mercado, tá? Existe um mercado que contrata um professor para gravar uma disciplina. Então você monta o plano daquela disciplina, as referências e tudo mais, e você grava aquelas aulas, e no momento que você foi pago por aquilo, a autoria passa a ser da instituição. Isso. Você tem um contrato, tudo mais. E eu fiquei sabendo, depois de muito tempo que eu tinha gravado essas aulas, ganhei na época um bom dinheiro para gravar aquela aula. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que ainda a minha aula estava rodando. E foi quando eu acionei a instituição, falei, nosso contrato tinha um espaço de tempo que era 6 meses. Você poderia usar a minha aula da maneira que quisesse durante 6 meses. Nisso já tinha se passado 4 anos. E aí eu acionei a instituição para que retirasse as minhas aulas do ar. E aí que pagasse outro professor, ou que pagasse novamente para que eu gravasse novamente. Né? Mas é empresa, né, meu amigo? Agora, tem que procurar. Se é ensino à distância, tem que procurar instituição séria.
instituições que aparecem lá com tráfico pago, aparece para você vendendo graduação a um preço minúsculo, e aí você não conhece o sistema do MEC para saber se aquela instituição está devidamente credenciada. Se é uma instituição, hoje tem um Reclame Aqui, né? Mas é fácil você pesquisar se uma instituição é real ou se é uma instituição criada para ganhar dinheiro sem entregar resultado. Nós já tivemos na nossa região, inclusive eu já recebi alunos nessa condição de que fizeram todo o curso, receberam até um certificado. Só que pergunta se o diploma chegou até hoje. Aí é um problema, porque você fez o investimento. Sem contar que você tem que ver se ele vale o território nacional de fato. Por isso existe o sistema. Certificado, eu mesmo vou criar um aqui agora e falo, isso, por isso existe o sistema, que é o EMEC, que coloca lá as instituições, inclusive com a sua nota. Se você tem alguma dúvida, eu convido vocês. De segunda a quinta-feira, eu estou presencialmente à noite, lá no polo da Anhanguera, aqui em Jandira, em cima dos Correios. Se você tiver alguma dúvida, vai lá, me procura, a gente conversa. Ah, mas ele vai querer forçar eu estudar na Anhanguera. Eu não forço nada, eu só não quero que ninguém seja enganado. Né? Se eu puder ajudar o meu próximo, eu vou ajudar em qualquer circunstância. Tá? Você sabe disso, a gente está junto no terceiro setor, né, fazendo bem pro próximo. Tem coisa que a gente não precisa falar. Exato. Né? Mas mesmo, tenho dúvidas, tem pessoa que chega lá, Diego, numa situação assim, olha, eu pretendo ser isso, mas eu não sei o que eu faço para chegar até lá. Aí vamos lá, vamos construir um plano aqui. Tem pessoa que chega lá para fazer uma graduação de 4 anos, mas precisa do emprego para amanhã. Fala, olha, não é melhor você fazer uma graduação de 2 anos, que é um curso superior também. Você também terá um curso superior, conseguirá ter uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, já com graduado, e posteriormente ser complementar para você chegar nessa graduação que você quer de 4 anos. Então, tudo... Quando você tem um profissional, e graças a Deus eu tenho aí mais de 2 décadas nessa área, quando você tem um profissional para orientar, eu tenho certeza que o caminho tende a ser melhor. Mas precisa tomar muito cuidado com a educação à distância. Muito cuidado mesmo. Ô Samuel, voltando às mudanças. Outra coisa também que eu no meu ponto de vista, igual nós estávamos até discutindo esses dias nos bastidores, do meu ponto de vista, eu não sei se é literalmente bom. O ensino que a pessoa fica o tempo integral. Aí nós temos um ponto aí. Nós temos um ponto aqui que... porque eu vou falar pra você... Eu já até escrevi sobre isso. Eu até acredito que talvez seja bom. Porém, você está forçando os alunos a ficarem na escola e nem todo mundo que fica lá está querendo ficar lá. Segundo, que às vezes também você não tá... não estou dizendo que é em todo lugar, mas tem lugares que basicamente fazem isso daí só para poder fazer média, fazer política. Porque nem todo lugar a pessoa está lá aprendendo um curso técnico. Outra, tem matérias que deveriam ser obrigadas a ser acrescentadas no ensino e não tem. E aí você pega aquela mesmice, aquela monotonia e tudo mais. Eu tenho uma menina de 15 anos que ela fala que é super chato estar na escola. Isso é chato, isso é ruim. Mas tem uma situação aí, né, Diego? Nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é escola de tempo integral e outra é educação integral. Quando a gente fala assim, o termo educação integral, para nós da área da educação, que é uma educação que atende a integralidade do aluno, ou seja, a todas as dimensões. Ou seja, eu vou trabalhar o aluno na questão intelectual, mas também trabalharei o aluno na questão social, na questão emocional, na questão cultural. Então, eu estou falando de um combo completo. Vou trabalhar todas as dimensões. Isso não necessariamente significa tempo integral. A educação de tempo integral, ou a educação, né, com esse tempo mais alargado, ela começou no Brasil, eu questionei muito, viu? Eu fiz muita crítica, eu fui professor da escola de tempo integral no Leonor Mendes de Barros, lá em Alphaville. Na época eu era coordenador do Temudo, aí saiu a escola de tempo integral, na época Nestor de Camargo e Leonor Mendes de Barros. E eu fui para essa escola de tempo integral até para ter essa experiência, fiquei 2 anos lá. E saí bem crítico da escola de tempo integral. Bem crítico, porque a minha impressão era uma escola regular com um tempo maior.
E aí, quando você não tinha professores que fazia algo diferente, a escola ficava muito chata mesmo. Na época, eu consegui desenvolver um bom trabalho porque eu sou músico. Então, montei uma eletiva de música no contraturno que eu me divertia também. Montei coral e a gente tocava junto. Foi gostoso, foi um período gostoso. Tinha um outro professor que era estudante de engenharia e montou uma eletiva, que é essa disciplina que o aluno escolhe, montou uma eletiva de desenho, né, de engenharia, que também foi muito boa, os alunos gostaram muito. Enfim, então quando você tinha profissionais que tinham uma segunda profissão, um segundo conhecimento, ficava legal. Mas a maioria dos professores ali não tinham essa mesma questão. E aí ficava a minha eletiva muito cheia, a eletiva... porque os alunos que escolhem, né? E aí outros professores até olhavam meio assim, porque... E é difícil, porque você está falando de um professor que ele não é obrigado a ter, ele não é obrigado a ser um cantor, ele não é obrigado a ser um músico, ele não é obrigado a ter uma segunda, um hobby quase profissional. Ele não é. Então ele não vai, ele não vai desempenhar bem. Aí ele vai montar uma eletiva contra entorpecente. Não pode falar a palavra aqui, pessoal, que a gente está no YouTube, senão derruba o vídeo. Né? Então, ela é contra entorpecente. Então, ele vai falar de quê? Roda de conversa. Porque aquilo é ruim, o que faz mal. E isso é para aquele jovem não é tão legal. Para aquele jovem é chato. Então, só que isso na época que eu fui professor da escola de tempo integral. Hoje, com os itinerários, que é a possibilidade do aluno, já no ensino médio, escolher uma área que ele vai se especializar e seguirá para a graduação, que sairá já com uma profissão ali de início, começa a ficar a coisa melhor. Porque eu tenho um itinerário, eu tenho a possibilidade de intercâmbio, nós já temos alguns jovens do estado que estão indo para outro país, tendo essa experiência de intercâmbio, muito bom. Nós temos, além do SISU, Sistema Integrado de Seleção Unificado, que sempre existiu, você faz o Enem, você, por meio do SISU, pode ir para uma federal em qualquer lugar do Brasil. Então, além disso, o estudante da escola pública de São Paulo tem o Provão Paulista, que vai encaminhar alunos para grandes instituições também, Unifesp, Univesp, USP, Unesp. Então, você tem instituições muito interessantes ali, públicas, né? Então hoje, eu vejo a escola de tempo integral de uma outra maneira. Eu percebo que, no começo, foi feito meio que nas coxas, com todo respeito. Tá? Porque prometeram que ia ter laboratório... Literalmente não. Mas esse termo aí... Mas vamos lá. Prometeram que teria um monte de coisa, até para nós, professores. E eu saí frustrado, porque não chegou o que prometeram que chegaria. Não chegou. Se hoje chegou lá no Leonardo Mendes de Barros, eu não sei. Mas na época que eu saí, não chegou. E outros professores começaram a ficar doentes. Porque imagine, se o aluno está... Vou usar um termo aqui que eles usam, tá? Se o aluno está de saco cheio, o professor vai ficar como? Ele não consegue dar aula no contraturno. Certo? Aí mora a questão. Agora, se existe um itinerário, se existe um objetivo, se existe mecanismos que tornam aquele momento mais interessante, aí a coisa muda de figura. Porque o aluno ele começa a gostar do espaço da escola. Começa a escola de tempo integral aqui do estado de São Paulo, tem uns programas muito interessantes relacionados. Itapevi também tem lá a Escola do Futuro, que tem essa, Jandira também está construindo, que tem essa pegada tá funcionando já, né? Então que tem essa pegada da questão do protagonismo do aluno, a autonomia dele, a liberdade para ele participar do ambiente escolar. Né? Seja numa decoração simples, mas que tenha a cara deles, que eles consigam ter os clubes, né? Que são momentos de debate. Então, vou lá, eu sou evangélico e eu quero montar um clube dos evangélicos aqui pra gente ler a Bíblia junto. Eu tenho essa liberdade na escola de tempo integral. O Estado é laico, mas ele não pode me proibir de me reunir com semelhantes. Aí tem uma turma do rock, ele que gosta de rock, quer bater papo de rock. Junta ali os clubes. E aí se torna um ambiente mais gostoso, porque o aluno está participando, tá tendo contato com semelhantes, está começando a conviver mais, né? Então você acaba tendo um processo de desenvolvimento melhor.
E também a escola de tempo integral, ela tem melhorado, viu? O resultado da formação dos jovens. Eu era bem cético quanto a isso. Bem cético quanto a isso. Mas quando você observa os indicadores vai sair agora da próxima Prova Brasil e tudo mais. Do IDESP e tudo mais. Quando você olha para os indicadores, a escola pública estadual, a escola pública do estado de São Paulo, tem melhorado indicadores quase em sua totalidade. E isto é resultado também das escolas de tempo integral e do trabalho que vem sendo realizado aqui no estado. Então, volto a dizer, eu acredito que no início a preocupação era mais manter o aluno na escola com uma preocupação com segurança pública do que com qualquer outra coisa. Mas hoje eu já olho para a escola, para o modelo de escola de tempo integral no estado de uma maneira um pouco diferente, já vendo que tem um plano por trás e que a tendência seja a melhora do ensino como um todo. Isso eu vejo de forma positiva. E você pode perceber também, escolas que nós tínhamos aqui no município, com todo respeito aos amigos que estudaram lá, mas ninguém queria ir para os Oswaldo San Martino. Pô, vale isso não. Ninguém queria. Eu não queria sair de lá. Não, pelo amor de Deus, ninguém queria. Ninguém. Pergunta para um pai da nossa época se queria colocar o filho no Oswaldo San Martino. Oxi. Não queria. Apesar que meus pais não tinham acabado de chegar em Jandira. Então, eu não sabia, porque não sabia da fama. Então você percebe, hoje eu já tenho muitas boas notícias vindas do Oswaldo San Martino. Não sou professor do estado mais. Mas até na época que eu era supervisor de ensino aqui em Jandira, eu tinha muitas boas notícias de mudança de comportamento dos jovens quanto à comunidade, do trabalho desenvolvido na escola, dos alunos que estão sendo formados lá, e alguns já com certo destaque. Aí você fala, era algo que a gente nunca, pelo menos na minha época, a gente nunca imaginou sair dali. Tinha algumas escolas aqui em Jandira que o povo fugia. E não adianta falar que não. O povo fugia. O povo fugia porque sabia que não. Que era complicado. Pra frente assim, ó, porque você tá falando assim, assim. Eu fugi muito do Vilanice. Josefa Pinto Chiavelli. Na época, aí você vê que é interessante. Josefa Pinto Chiavelli, quando saiu, novinho e tal, era aluno do Temudo. Tinha fila pra entrar na José. Todo mundo queria, aquela situação toda, né? E se tornou uma escola de fato, de referência aqui no município, né? Se tornou uma criança com uma escola com indicadores muito interessantes. E o Temudo, de repente, que era a melhor escola de Jandira durante muitos anos, começou a ficar ali para trás. Quando a escola de tempo integral implantou no Temudo e no Josefa não, eu presenciei isso. Os alunos que tinham mais problemas, inclusive de comportamento no Temudo Lessa, quando ficaram sabendo que a escola do Temudo ia ficar o dia todo, pularam para o Josefa. E o que aconteceu com o indicador do Josefa? Continuou do mesmo jeito? Não, caiu bastante. Então, é o que eu digo. Se todas as escolas se tornam de tempo integral, o aluno ele vai ter que se adequar. Ou vai fugir da escola de qualquer jeito e aí a gente tem um problema. Mas o plano eu vejo de forma positiva. Eu acredito que a gente tem aí um bom trajeto. Só que isso só vai funcionar se a família cumprir o seu papel. Eu tô lá na educação de base e o que eu percebo são o quê? Mães e pais que eu me pergunto, é mãe? É pai? Porque é terrível. Você conta pro pai e pra mãe uma situação que pra você é uma situação alarmante como gestor. Você fala, olha, procure um médico, tá acontecendo isso. Ah, tá bom. Cadê? Procura. Não procura. E a criança tá sofrendo. Você sabe que se a criança tiver o atendimento, receber o laudo, receber todos os tratamentos adequados, ela terá um bom desenvolvimento. Algumas crianças com algumas particularidades, com alguma deficiência ou com algum espectro diferente, essas crianças, algumas se tornam gênios. Sabe? Algumas se tornam gênios. E aí, por causa do lapso ou quase abandono das famílias, essas crianças são jogadas na escola. Achando que a escola vai fazer milagre.
Vai fazer o que tinha que ser feito em casa. Vai fazer milagre, só que a família ela não chega a procurar o poder público para receber um laudo, para ter a medicação adequada, compreendendo que aquilo vai ajudar aquela criança não é só para a escola, é para a vida. É para a vida. Então, nós estamos, se fosse falar hoje, qual que é o melhor reconhecimento que um professor pode ter, né? É justamente os pais começarem a cumprir o seu papel e valorizar o papel do professor. A comunidade valorizar o papel do professor. O professor, ele é essencial. O professor, ele é essencial. A maioria dos professores hoje estão ficando doente, não é por causa da sua casa e não é por causa de dar aula, não. É porque alguns professores, eu percebi isso como quando supervisor de maneira muito clara, alguns professores, eles têm, sabe igual psicólogo que precisa de terapia? Sim. Porque senão ele acaba entrando no problema da pessoa. Do paciente. O professor está fazendo a mesma coisa. Preocupado com o filho que não é dele, enquanto muitos pais não estão preocupados com o seu filho. Não estou dando nem atenção. Você está entendendo? E aí você percebe assim que você conversa com o professor fala com carinho daquela criança, aí você chama o pai, chama a mãe, você fala, professor parece mais responsável, está mais preocupado com a criança do que os pais. Aquela professora não se sente desvalorizada? Claro. Certo? Ela não se sente xingando o gelo? A realidade, Diego, é que nós estamos num ciclo vicioso onde algumas mães estão mais preocupadas em ensinar dancinha de TikTok pro filho, ou fazer videozinho dele, do que pegar um livro ali, fazer uma lição junto com o filho, ter um momento, né, diferente com o filho. Por exemplo, eu agradeço muito a Deus pelo meu pai, Valdemir Pereira, pela minha mãe, Maria de Fátima, por ter me ensinado o caminho da graça de Deus. Não estou falando uma igreja, não. Estou falando da graça de Jesus Cristo. Por ter me ensinado esse caminho. Porque nesse caminho eu descobri a música. Eu descobri o poder da música, não só para quem toca, mas para quem ouve também. Porque por meio do som do meu instrumento eu tenho certeza que Deus já operou obra. Então, eu descobri isso porque eu tive uma família me preocupada a encaminhar para o caminho que deve seguir. E hoje, nós estamos vendo famílias como? Vamos ser sinceros. Você chega na porta de escola, pelas vestimentas, você já tem ideia de algumas coisas. Pela postura, porque existe a programação neurolinguística, existe a maneira, a linguagem que não é falada, a linguagem silenciosa, né? Por ali você já percebe, né? A mãe que está entregando a criança na escola, sabe lá Deus para fazer o quê? Né? Sabe lá Deus, porque a preocupação, você liga, a criança está passando mal na escola. E aí eu falo, né? Que é a preocupação. E quando atende xingando. Acha que tem que... não, tem que levar, tem que trazer. Tá passando mal na escola? Não, tem que trazer. Então, meu amigo, quando a gente fala de Dia dos Professores, a maior reconhecimento, a maior valorização que eu gostaria de ver era as famílias começarem primeiro a ser professores em sua casa do bom caminho. Porque se ela cumprir o seu papel, o professor ele vai se sentir valorizado com o resultado que ele vai conseguir atingir. Hoje, infelizmente, com tudo que o professor faz, ele não consegue atingir 100% de resultado que ele gostaria e isto frustra. Porque é mais ou menos o seguinte, você é um profissional da área, você aprendeu a fazer um negócio bem feito, você aprendeu a entregar resultado, mas você está em nenhum sistema que te entrega algo que te impede de chegar naquele resultado. E aí você vai se frustrando. E cada vez mais a cobrança está gigante em cima do professor. Porque o Plano Nacional de Educação, que exigia que a criança estivesse alfabetizada, por exemplo, no 3º ano da educação básica, hoje exige que seja no 2º ano da educação básica. Aí você fala, está cada vez reduzindo mais o tempo do professor trabalhar
nesse processo de alfabetização, que é essencial. Uma criança que não é alfabetizada na idade certa, ela tem reflexo em toda a sua jornada escolar, porque ela sempre ficará para trás. Sempre ficará para trás. Tem pessoas que acham que não. Ah, mas eu demorei. Desculpa, esta é a sua história, faça diferente pro seu filho. Faça diferente pro seu filho, porque quanto antes... Também, né? Eu demorei também. Eu, na sua idade, eu não ia pra escola trabalhar. Exatamente. Então é diferente. É bem isso mesmo. E você ouve muito. Hoje os pais estão cabeça mais livres. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas boa parte. Mais ou menos. Hoje você não escuta tanto, mas você ainda pega os mais antigos que ainda fala. Eu não tive tempo de estudar. O pai... E a mãe que chega e fala que eu jogo com o pai. Mas o pai dele também era assim. Olha, de verdade. Hoje, nós precisamos... muito agradecer aos professores. Muito. Porque são guerreiros, né? Não é fácil você lutar e você não conseguir atingir o resultado que você gostaria. E você sair todos os anos frustrados porque você não teve o suporte da família. E você muitas vezes acha que o suporte não veio da gestão da escola, mas não é. A gestão procurou a família não deu a mínima. Certo? Então alguns professores que são mais, se tem essa conexão emocional mais fortes, chega uma hora que, só você chegar nas escolas, você vai perceber a quantidade de professores afastados do seu trabalho. Sim. Né? Os professores estão adoecendo. Por quê? Porque chegando na escola, ele já às vezes tem aquela sensação de que o seu trabalho está sendo inútil. Porque chega em casa, as famílias fazem questão de não cumprir o seu papel. Porque se é um processo de desenvolvimento, e esse processo de desenvolvimento depende de cá e de cá, todo mundo faz parte. O daqui tá fazendo de tudo. E o daqui tá falando que é melhor ele ficar no celular, porque pelo menos ele tá quietinho. Ela tá quietinha. Você consegue entender? E eu jogo meu filho para ser criado pelo celular e depois eu não quero que ele tenha uma personalidade diferente da minha. Ele vai ter a personalidade de quem ele está sendo influenciado. E nem sempre essa influência é positiva. Na maioria das vezes essa influência é negativa. E aí quando você vê crianças que não deveriam ter a sua sexualidade desenvolvida, chegando na escola e você fala, você é uma criança, se toca. Porque já chega com determinados palavreados, já chega com determinados... E você tem que corrigir no pré. Agora vai me falar que isso daí é porque... em casa ela não vê. Não vê. É porque deixa no celular, porque a criança fica quieta. Não controla o que a criança está assistindo. E aí nós estamos recebendo cada vez mais crianças que o interesse delas pela escola é muito próximo de zero. Crianças que falam diretamente, eu odeio a escola. E aí... Se ela fala que odeia a escola e a mãe vê a escola como uma creche, o pai vê uma escola como uma creche, o que sobra para o professor? Como o professor ele vai conseguir desenvolver o seu melhor trabalho? Qual a motivação? Você pode entregar o melhor salário para esse professor, ele vai adoecer do mesmo jeito. Como qualquer outra profissão, isso, né? Se você não tiver a valorização, acaba adoecendo também. O professor, falar para você, eu acho que vocês penam muito. Eu acho. Eu ainda acredito, porque assim... Quem está na área da educação e não acredita na capacidade de mudança por meio do aprendizado, está na área errada. A educação, ela é a caridade materializada. Quando eu olho para a hierarquia dos dons que está em 13 de Coríntios, eu vejo que está lá no topo, que é a caridade, é o amor. Se você falar para mim, Samuel, uma profissão que materializa aquilo é a educação, é o professor. Por que ele materializa isso? Porque ele não vai entrar com cesta básica. Ele vai impedir que aquela criança se torne aquele que terá necessidade da cesta básica. Vocês conseguem me entender? É o que nós falamos do processo. É o processo de desenvolvimento. Se aquela criança conseguisse, se os pais tivessem esta visão
de que o que foi construído agora refletirá no futuro. E até a doutora Marcela falou aqui, o futuro é agora. Você lembra na live dela, né? O futuro da criança é naquele momento. Então, se ele é alfabetizado na idade certa, ele recebe um incentivo em casa, do som. Mas como eu posso incentivar a minha criança no processo de alfabetização? Você não sabe ler? Você não sabe a relação da letra com o som? Começa. Ô, Joaquim, o que está escrito ali? Ele não sabe o que está escrito. Olha lá, S com A é o que? Ó, Sá. Vai lá, repita. Ajuda, mostra para ele que você tem que aquilo é importante para você. Seja um braço da educação na tua casa. Com isso, nós vamos conseguir construir um futuro para essa criança que não será um futuro onde essa criança viverá de projetos sociais. Isso. Que é o que importa. O que o pessoal... porque na verdade, se você for pegar pelo exemplo de casa hoje, na maioria... tem um monte de filho. Eu não preciso trabalhar não, velho. Eu recebo tal benefício. Não, exatamente. Tá triste isso daí. Tá triste isso daí. Eu acho que tem que cortar um pouquinho. Agora vou fazer uma pergunta, quando nós está quase acabando. Vou fazer uma pergunta. E você é preocupado que não ia ter assunto, hein? Educação. Não, eu, na verdade, precisava de uma base, né? Mas essa daqui eu tenho que fazer. Para um professor, qual o sentimento... Ainda mais você que já tá há 20 anos aí, então já viu pessoas desse tamanhozinho que já são adultos. Qual o sentimento de você ter lesionado por uma criança, lá no começo, ter participado da educação dela e ver ela chegando no auge do sucesso? Cara, eu tenho hoje a oportunidade de receber aluno lá na Anhanguera, aluno de pós-graduação, que foi meu aluno lá na escola, né? Lá no comecinho, na sua 5ª série. Né? Hoje eu tenho a oportunidade, por exemplo, de onde eu sou coordenador, uma aluna do 5º ano, os pais, o pai e a mãe, foram meus alunos do desembargador Manuel Augusto Vieira Neto, de matemática, quando eles estavam na 5ª, 6ª série. É gostoso de ver, você sabe por quê? Porque quando você olha, você sabe que eram aqueles alunos que procuravam aprender, entendeu? E eu sempre tive essa percepção de que malandro não é aquele que deixa de estudar. Né? Sabe aquela coisa do malandro e do mané? Malandro não é aquele que escolhe o caminho errado, que quer passar a perna nos outros. Malandro é aquele que está construindo hoje na surdina. Na surdina, ele está construindo hoje algo que dará tapa na sociedade amanhã. Sabe aquela sociedade que falou pra ele, você é de periferia, seu lugar não vai ser, você não vai conseguir sair daqui. Como uma professora que falou pra mim, eu não vou falar nome, claro, ela falou pra mim, quando eu disse pra ela que o meu sonho seria um dia dar aula numa faculdade, porque a gente tinha aquela visão, faculdade, né? Meu sonho seria dar aula numa faculdade, ela falou pra mim assim, eu já estou quase me aposentando, dou aula há tanto tempo. Eu nunca cheguei nem perto de dar aula numa faculdade, porque dentro de uma faculdade só entra quem indica. E começou a falar. Você acha que você, que mora ali no brotinho, acha que você vai conseguir? Eu acho que era o último ano dessa professora. Estava revoltada da vida. Eu acho que ela estava no último ano dela de carreira, e eu chego na escola que ela estava como coordenador. E aí conversando com ela, nossa, você virou professor mesmo, ou seja, coitado de você. Eu virei professor, hoje eu tenho a oportunidade de lecionar, eu estou me apresentando como coordenador aqui, mas à noite eu dou aula na faculdade e tal. Mudou. São algumas... Sabe o tapa na cara da sociedade? São coisas assim... que a pessoa que fala, às vezes a intenção da pessoa não era me magoar. Às vezes a intenção da pessoa era que eu fosse, e ela até citou, porque você não vai para engenharia, porque você não vai para o direito, você é um aluno bom. Então ela até citou, mas aquilo ficou tão martelado na minha cabeça de é impossível você, morador de tal lugar, chegar um dia a dar aula numa faculdade. E hoje, graças a Deus, eu não só dei aula durante muito tempo na faculdade, hoje estou na coordenação de uma unidade de ensino superior
e tive a oportunidade de palestrar para professores e para outros profissionais que já eram formados. Então, Deus faz essas coisas para nós também para que o nome dele seja glorificado, também. Mas eu digo para ti, quantos da minha época, ditos malandro, um deles eu acho que você conhece, de vez em quando a gente encontra no centro, né? A gente encontrava no centro, era uma pessoa muito popular na minha época de escola, mesma idade minha. Infelizmente, de vez em quando eu encontro ele num centro com mandarine. Já virou uma figura que todo... E era uma das pessoas, era um dos jovens que mais tinha esse lado aí da malandragem na escola. Era o jovem que as meninas mais gostavam, que não sei o quê. Então, é o que eu digo. Você quer ter um futuro, né, melhor? Mesmo aquele jogador hoje tem muito aquela questão, quero ser jogador de futebol, né? Mas um jogador de futebol, ele não precisa de criatividade, ele não precisa de estratégia. Se não der certo no futebol, ele vai virar técnico. Opa, o técnico não estuda. Então, se ele for pra fora, ele tem que estudar. Né? Então, se ele for trabalhar, vou jogar em outro lugar, não vai ter outro idioma. Então, ou seja, escola é imprescindível para todos. E escola sem professor não existe. Por isso, hoje, esta semana, é dia de falar para cada um dos professores: muito obrigado. Hoje eu estou onde estou, graças a Deus e a professores que passaram na minha jornada. E hoje eu sou um professor que também busca brilhantar a jornada de outros. E dessa maneira, o meu convite é para você que está acompanhando esse programa e que também deseja entrar nessa corrente do bem. Porque a área da educação é uma corrente do bem. Hoje a área da educação, Diego, não está só na escola, não. Tá em todo lugar. Não, só tem professor na escola? Não. Hoje, graças a Deus, eu ganho dinheiro também com a pedagogia empresarial, educação corporativa, né? Treinamento, desenvolvimento. Então, você tem a pedagogia, por exemplo, empresarial, a pedagogia social, a pedagogia hospitalar, dentro dos hospitais também estamos lá, a pedagogia social. Então, quando você olha para o professor hoje ele está em praticamente todas as organizações. Por quê? Nenhuma organização se desenvolve se as pessoas não forem desenvolvidas. E quem ajuda no processo, quem faz parte, quem é o facilitador desse processo de desenvolvimento da pessoa? É o professor. E para esse hoje é o dia de darmos aquela semana, né? É a semana de darmos aquele aplauso e aquele muito obrigado. E parabéns a todos os professores. Samuel, vou ser rápido aqui porque o assunto foi uma live especial, né? O programa especial, mas eu vou falar aqui do pessoal aí que nos apoia, depois você fala bem rápido. Manda bala aí, é verdade. Bem rápido, porque daqui a pouco os próximos apresentadores estão aí também. É a Tube TV, Estúdio Podcast, Pizzaria Eva, inclusive hoje tem promoção lá. A Tube Story, Chácara Sonho do Pato, RT Tintas, Corretora Luiza Dubai, Marmitaria e Lanches da Sônia, FGL Rastreamento e Inova Pinturas e Acabamentos. Qualquer um que vocês ligar aí que vocês não estão vendo aqui, gente, porque eu tô sendo rápido agora, pode ligar lá, consultar lá e falar que você viu aqui, que você vai ter desconto. Principalmente na FGL, viu? Vai lá. Tá valendo ainda a promoção de quem assistiu o programa da semana passada. Qual é a promoção, Vinho? Cara, do Robson Pita? Opa, o negócio é bom, hein? Assiste lá que o negócio é bom. Tanto rastreamento veicular, como das pessoas que você ama também. Olha Vai aí. rápido aí pros seus patrocínios também diretamente. Rapaz, tá bom, diretamente podcast, então faz o seguinte, você compra pizza na Eva e compra a esfirra no Império das Esfirras e tá tudo certo. Meu irmão Rubens, muito obrigado, Império das Esfirras. Alhos e temperos Marques Palmas. Ele vai buscar lá um tempero fantástico, viu? Marques Palma. A Igreja Presbiteriana, tanto da Vilhonice quanto de São João Novo, são apoiadores do Diretamente Podcast, a quem nós agradecemos bastante. A Educação Paulo e a Anhanguera Jandira, onde eu tenho a oportunidade de ser coordenador pedagógico. Minha diretora já veio na TBT Podcast, né? Então, convido vocês a conhecer o nosso trabalho no centro de Jandira, em cima dos Correios.
Meu portal de notícia, psnews.tv.br, convido você para ver o estúdio Tume TV, não preciso falar, se você quer montar o seu podcast, o seu lugar é aqui, entre em contato com o Diegão. Detalhe, hein? Nova estrutura, tem melhoria, então vem aí, coisa boa. Vem aí, novidade, quanto a Tume TV, cada vez melhor. Então parabéns, Diegão, por tudo aí que você vem desenvolvendo. Programa aqui na Tume TV, programa Fala Professor, né? Às 18 horas, todos os sábados, fica o meu convite para vocês assistirem. E agora chegou junto a nós a Magnus School, uma escolinha de futebol que não é só para quem sabe jogar futebol, mas desde o condicionamento, treinamento de fundamento, até a descoberta de talento no futebol. Aqui ao lado do Dorvalino Abílio Teixeira, Magnus School. Bom, esses os apoiadores do Diretamente Podcast. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu? 2 minutos, deixa um recado para aquele que hoje tá ali na indecisão. Eu vou, não vou, vale a pena ou não? Quer ser um professor? 2 minutinhos para você. O meu convite foi para entrar nessa corrente do bem. E eu deixei muito claro que quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de amor ao próximo, amar o próximo, quando você entrega uma cesta básica, é uma medida paliativa. Quando você faz o social, é uma medida paliativa. O processo de transformação da sociedade passa pela educação. E não existe isso sem a figura do professor. O meu convite é para você, venha para a área da educação. Você não se arrependerá. Mas não só venha para ganhar dinheiro, não. Venha para fazer o bem ao próximo. Carregue esta missão de vida. E eu tenho certeza absoluta que Deus te retribuirá para além do que você recebe aqui. Porque você está fazendo bem ao próximo e fará muita diferença na sociedade. Show! Deu os 2 minutos? Deu 2 minutos. Aí sim. Gente, fiquem com Deus. Parabéns a todos os professores de todos o tipo de ensino que você imaginar. É isso aí. Até para você que não é formado. A gente só esqueceu de uma coisa, amigo. O quê? TBT Podcast, todas as quintas-feiras. Às 19 horas, na Tume TV Web. Diretamente Podcast. Nós temos ali um YouTube específico, senão você joga lá no YouTube Diretamente Podcast, todos os sábados, às 11 horas. Exato. Então, dá para assistir o do TBT e dá para assistir o Diretamente também. Tudo é porque eu acabei ficando um pouco aí sem tempo, mas a reprise do Diretamente também passa na quarta-feira à noite também na Tume TV. É isso, pessoal. Meu muito obrigado. Gente, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos trazer para vocês a novidade aí, vamos postar vídeo, um monte de coisa aí pro pessoal acompanhar a gente. Fantástico. Beleza? Fiquem com Deus, até mais. Tamo junto.